Humberto Oliveira, é um prazer de tê-lo aqui junto conosco nesse projeto. E o projeto Hefesto baseia-se no mito do deus grego Hefesto, que forja armas, artefatos de forma assim, muito primoroso, muito cuidadoso, com uma beleza que vem da sua companheira Afrodite, com muito esmero e com muito amor. E há uma relação entre funcionalidade, encanto, potência em cada uma de suas armas, de seus artefatos. Nessa perspectiva, Humberto, buscamos a construção de novas ferramentas para desenvolver a nossa prática como analistas. Nossa iniciativa foi motivada pela impressão de que há algo a ser forjado diante dessa crise humanitária e técnica causada pela pandemia da Covid-19. Na sua experiência, o que você tem pensado, o que você tem sentido? E na sua perspectiva, há algo a ser construído, potencializado como ferramenta de trabalho para esses novos tempos? Obrigado, Silvio, pelo convite. Quero começar parabenizando vocês por isso, porque realmente é um grande projeto, o projeto Hefesto, né? Diante de todo esse movimento aí da vida nesse momento, poder estar olhando para isso, conversando e trocando sobre isso, é tudo de importante. Eu acho que vocês, fazendo isso, já respondem de uma maneira muito interessante a essa pergunta de vocês. Se há, né? Você está me perguntando se eu vejo perspectivas nisso tudo, né? Perspectivas de coisas a serem construídas. Eu acho que esse espaço aqui já é uma resposta de vocês a isso. A construção de conversas, diálogos e reflexões e olhares sobre esse momento. Muito bom e muito obrigado por isso, por me convidarem e por isso estar acontecendo aqui para nós nesse momento. Nós que temos que agradecer. Imagina. Eu queria começar falando disso, falando um pouquinho de como a pandemia me pegou, né? Como chegou para mim a pandemia. Eu estava vivendo, né? E muitos de nós estávamos vivendo há algum tempo já no nosso país, há uns 4 anos, um desconforto enorme, né? De ordem muito diferente, de uma pandemia virótica, biológica, mas, mal comparando, a minha vivência era de algo muito sério, muito problemático, que todos nós, em algum momento, podíamos estar sendo atingidos por isso, né? O Leonardo Boff, ele tem uma fala dele sobre as 4 sombras que afligem a realidade brasileira, e ele diz que em momentos como esse, ele se refere a esses últimos anos que a gente está vivendo, em momentos como esse, essas sombras surgem de uma maneira muito intensa, né? Então, as sombras, para Leonardo Boff, por excelência, diziam respeito à negação do outro, atribuído à nossa história a desterritorialização dos índios, né? Diz respeito ao fato de que a colonização foi apresentada para a gente como uma descoberta
de nós, mas não foi uma descoberta, foi uma colonização, não é? Então isso nos fez sombrear coisas importantes, né? A Casa Grande Senzala, essa história da relação de elite e de submissos, né, nessa nossa história presente, muito presente na nossa vida, como sombra, como complexos, né? O proveito do outro, né? Seriam as 4 grandes sombras que nesse momento estariam vindo com muita intensidade. Nós estávamos realmente vivendo isso numa intensidade enorme. Alguns colegas diziam, Birman, por exemplo, um grande psicanalista, ele participa, e outros tantos, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, começaram a fazer movimentos, falas, conversas, que tinham o seguinte título: Precisamos falar do fascismo. E era muito intenso e muito forte realmente isso. Precisávamos falar do fascismo. Há anos não falávamos do fascismo. E por que precisávamos falar do fascismo? Ou seja, essas questões da negação do outro, né? Da submissão do outro, da desqualificação da diferença, estava de tal maneira intensa no nosso país que nós estávamos, vamos dizer assim, tomados por há pessoas que brincam dizendo, por um pandemônio, né? Isso estava em questão um menosprezo enorme, um menosprezo público explícito ao nosso âmago original, que é nossos povos originários indígenas, à educação, aos negros, às mulheres, aos LGBTs, à questão da saúde. Tudo isso estava em questão no nosso país nesses últimos anos. Havia muita interferência na clínica. Isso tudo chegava na clínica de alguma maneira. Pouco importa exatamente de que ponto de vista, mas não era possível não chegar. Chegava na clínica o grande último momento dos 4 anos, pelo menos estou circunscrevendo isso, né? Chegava no foco dos nossos estudos também, por exemplo, né? Nós que estávamos estudando no Departamento de Alma Brasileiro, que estávamos estudando a mitologia indígena, passamos a nos interessar pela causa indígena, porque a causa indígena estava em foco. Não só a sabedoria indígena, que é uma maravilha, estava em foco, para a gente a sabedoria estava em foco, mas passou a ficar em foco a causa indígena. Os grileiros estão indo tirar a terra dos índios. Não é? Então, isso tudo nos tomava também, até começamos a estudar muito, é recente esse conceito de complexos culturais na visão junguiana, mas nunca estudamos tanto sobre isso quanto nos últimos 4 anos, porque também interferiu no nosso foco de estudo. E interferiu também, por exemplo, na Associação Junguiana do Brasil. Nunca tínhamos feito nenhum manifesto político público, carta aberta. A associação existe há 25 anos. Nesse tempo, pelo menos com a minha participação, fizemos 3 manifestos, né? Fizemos o manifesto contra a questão da saúde. Em algum momento nos demos conta que estava ocupando o cargo de coordenador da saúde mental um dono de hospitais psiquiátricos, que nós já tínhamos, de alguma maneira, orientado, né? Nós, profissionais, orientados para outro canto, o trato com a saúde mental. Aparece alguém querendo retorno para os hospitais psiquiátricos, para as internações, né? Aí, uma manifestação, mesmo porque a nossa patrona é Nise da Silveira, é o antimanicômio, né? Não podíamos ficar calados, né? Era esse o ambiente. O segundo foi quando a educação pública, colegas nossos ligados à universidade, assustadíssimos com o que estava acontecendo, com o vilipêndio da educação pública. E a gente também teve que se posicionar com relação a isso. E o último dos posicionamentos que eu participei ativamente foi quando morre Marielle, né? Aquilo traz uma simbologia comocional para a gente, né? Para nós todos. Caramba, o que está acontecendo nesse país? Então,
A princípio, eu notei aqui algumas coisas para falar para vocês. A princípio, estávamos assim, quando chega a pandemia. Eu estava, pessoalmente, completamente abraçado àquele grande lema, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Né? Esse era o lema para lidar com esse evento social, emocional que estávamos todos vivendo, né? Que foi uma campanha lançada espontaneamente. E esse era o principal princípio para se cuidar da pandemia não virótica. E até a comparação da pandemia também é interessante, porque em algum momento a gente foi ver que isso não estava acontecendo só no nosso país. Né? Tínhamos referência de outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, muito forte da presença desse pandemônio, digamos assim. Né? Estávamos todos assolados por isso. Precisávamos compreender e responder de alguma maneira a isso, a esse horror social em andamento. Precisávamos forjar algo diante de uma crise mundial desumanitária. Né? Os direitos humanos passaram a estar em questão, construídos lá na década de 50, de 1950, né? Por ali. Ou seja, a meu ver, a humanidade estava entrando numa profunda crise moral, uma crise moral que nos chamava o tempo inteiro, a meu ver, para reconstruir, para reinventar a irmandade, a igualdade de direitos, a afetividade pelo humano. Era isso que nos desafiava. Chega a pandemia assim. E a pandemia imediatamente nos traz o mesmo desafio. Diante da pandemia do vírus, precisávamos pensar na questão humanitária, no outro, como se contamina, como se deixa de contaminar. Ou seja, a pandemia vem e, de alguma maneira, nos convida a intensificar mais ainda essa questão de e o outro? E o que está sendo atingido? Né? Em pouco tempo, a gente foi vendo que, certamente, sofreriam muito mais os desprovidos, né? Sofreriam muito mais os desterritorializados. Então, caramba, a pandemia vem de um modo completamente independente desse evento social, mas nos obriga a pensar que estamos nesse mundo, junto com porção de outras pessoas, em que todos os países, de alguma maneira, tendo que pensar como vamos lidar coletivamente com tudo isso. Não podíamos parar, né? Precisávamos compreender esse horror biológico, precisávamos forjar alguma coisa nova, uma nova medida, igualdade também de direitos para todos serem cuidados, serem tratados, serem vistos, né? E não podíamos parar. Já não podíamos parar antes. Precisávamos não soltar a mão de ninguém e continuar cuidando da vida. E na pandemia veio isso. Também não podíamos parar. E o mundo online ofereceu-nos um caminho para não parar. Isso eu acho que é muito interessante. Para não parar algo fundamental que a época exige, não podíamos parar. Mas já sabíamos que o online, de alguma maneira, é meu bem e meu mal, porque toda grande descoberta dessa validade, como o online, como a internet, como essa comunicação, ela é sempre meu bem e meu mal. Por exemplo, se a gente se referir, por exemplo, à descoberta da energia nuclear, mudou o mundo para as bombas atômicas e para os exames de imagens profundíssimas que pode descobrir em nós coisas que nos evita sofrer. Né? Mais recentemente, por exemplo, pode produzir esse horror das fake news, esse arrebanhamento da mentira, e, ao mesmo tempo, pode permitir que a gente se comunique em prol do entendimento do outro, da aproximação do outro, do olhar para o outro.
Então, eu diria que o que a gente tem é que a gente possa utilizar muito bem esses recursos, né? Muito favorável, e que a gente possa se tornar, como todos, de alguma maneira, um tanto ou quanto militantes desse online para a vida. Te responde? Nossa, e como? Que delícia ouvir tudo isso, né? Ou seja, você está apontando que a questão coletiva continuou existindo, né? E os nossos posicionamentos se aprofundaram. Né? Beleza. E você, como é que você tem lidado com essas mudanças do setting físico para o eletrônico? Nesse contexto da Covid, como é que você está sentindo também, como é que vai ser depois da Covid, né? Pós-Covid? E essa mudança trouxe algum desconforto para você? Ó, a impressão que eu tive desde o início, eu confesso que, diante disso tudo, me veio uma grande curiosidade. Alguém até me questionou, curiosidade, né? Mas era um estar diante de algo que era, em algum nível, imprevisível, desconhecido, né? Me dava, caramba, para onde vamos com tudo isso? Para mim, de início, e esse é um lado bastante interessante, tudo isso nos convida ao que eu chamo de adaptabilidade, que eu digo assim, adaptabilidade é uma mistura de adaptação com criatividade, né? Todo esse novo meio nos convidou a isso. Então, quando estamos aqui mesmo entre nós, mais especificamente na clínica, né, como estão atendendo, tudo tá alterado. Os sons estão alterados, né? A maneira que as pessoas falam, o modo que as pessoas falam, mais assim ou mais assado, tudo está filtrado por um meio que não é aquele meio presencial que a gente tem, né? As imagens, as proximidades, né? Como tão distantes, como tão próximos, as intimidades, entrar na casa das pessoas, né? As, não, os esforços, isso aqui depende muito dos esforços, esforço de atenção, esforço de ligação, esforço até de cuidado da própria imagem, né? A minha imagem está muito em foco, então eu tenho que ter um esforço para cuidar dela, mais distanciado na presencialidade, coço o nariz mais facilmente do que aqui diante da tela, né? O nariz vai sendo... Ou seja, mas tudo isso desafios interessantes, né? Que tiram do normal, da presencialidade, mas nos convida a dar trato, né? Eu diria que assim, um esforço compensatório, né? E todos nós, de um modo geral, poucas pessoas não, entramos nisso. Os meus clientes estão nisso, não sou eu que estou só nesse esforço. Eles todos vieram, aceitaram continuar a, a, a fazer o trabalho comigo online, criando dentro deles um esforço nessa direção. Então, tudo ainda dando conta nisso. Tenho observado que a disposição, como você começa, a pontualidade, né, vários esforços vieram compensar, ou seja, tomou-se realmente tomou-se a defesa disso, né? Todos que estamos nesse meio. Então por esse lado é muito interessante. Eu já tinha na minha clínica, no meu trabalho, eu já tinha feito atendimentos online, já tinha feito algumas atividades online, mas isso era raro, né? Era presencial, sempre a maior parte das vezes era presencial. Mas já tínhamos alguma experiência disso, né? Mas nesse momento ampliou-se mais ainda, tornou-se basicamente fundamental esse meio para a gente se comunicar. Só que realmente
Né, comentei até com vocês um pouquinho antes dessa nossa gravação aqui, que no final das contas só tem uma coisa que não pode ser compensada. É o abraço, é o corpo, né? São as mãos se cumprimentando, é o contato, é o toque, é o brilho do olhar físico ali diante. Isso não é compensável. Isso é um desconforto. Isso é realmente um desconforto. Isso é uma falta. E isso me faz, por mais entusiasmado até que eu esteja para fazer dessa comunicação a melhor comunicação possível, para continuar tocando tudo mais, isso me faz ansiar muito intensamente voltar à presencialidade. Eu acredito que muita coisa vai mudar. Talvez eu chuto que aquilo que a gente vinha fazendo devagarzinho, um atendimento online aqui, uma pessoa me pediu atendimento em Angola e eu não tinha quem indicar para ela lá. Então tá bom, vamos fazer o atendimento. Aquilo que vinha pela modernidade, pela possibilidade da modernidade, agora se impôs como presença e pode reivindicar um pouco mais de presença na vida, mesmo quando a gente retornar à presencialidade. Sim, vamos ter que olhar para isso. Mas, para mim, um ponto importantíssimo é essa volta à presencialidade, para voltar ao abraço. Né? Sim. Alguns analistas relatam questões quanto à vulnerabilidade, tanto de si mesmos, quanto do paciente, né? Com relação à privacidade, confidencialidade, local de atendimento, por exemplo. Qual a sua percepção sobre essa questão? Olha, foi muito curioso. Logo que começamos isso, vocês certamente acompanharam isso. Quando começamos isso, imediatamente a gente começou a ver quais eram as plataformas e os recursos possíveis para se fazer esse consultório online, essa sala online, de aula online. Não sei se vocês se lembram, mas logo de início teve o Zoom, que foi uma plataforma bastante conhecida, não é divulgação do Zoom aqui, mas tem outras tantas plataformas interessantes. Mas o Zoom foi rapidamente absorvido e tomado e buscado, e teve lá uma opção de problemas que apresentou-se, né, para aquela plataforma, rapidamente resolvidas, porque era um número de gente que estava procurando por demais aquilo. Uma estranheza de início, logo no início, com relação à segurança, como é que era, como é que não era, uma recusa para alguns até, e em algum momento uma estabilização. Encontramos ali uma maneira de poder estarmos numa tal confiança. Acreditamos mesmo nisso, que aqui há uma segurança para trocarmos informações da maior importância e em algum nível, pelo nosso trabalho, informações de nível muito pessoais. Né? Mas para mim aconteceu uma coisa muito interessante, a meu ver, com relação a isso. Eu acho que rapidamente nos acomodamos a isso, positivamente, e acho que passamos a fazer uso, pelo menos na minha clínica apareceu muito isso, nos nossos WhatsApps de comunicação, começou-se a se passar muitas informações um para o outro. Todo mundo, de alguma maneira, era um servidor de informações para o outro. Na minha clínica foi muito engraçado. Na minha clínica eu já troquei, coisa que nunca tinha acontecido na minha clínica, trocar receitas de comida, por exemplo. Mas passou a ter isso. Caramba, eu estou cozinhando pela quarentena. Caramba, o que você está cozinhando? Passou a haver troca de coisas muito curiosas. Eu mesmo passei a notar, e eu falava para o meu cliente, eu passei a notar como você conseguiu isso.
Como você... E eu ficava passando um para o outro. E isso não era preocupação. A preocupação do nosso trabalho é não passar nada para o outro. Nada. Não é só a confidencialidade da vida que está completamente protegida. Nem mesmo uma informação que nos vem de um para o outro. Pois eu comecei a usar essas informações permitidas pelos meus clientes. Eu falava para eles, posso passar adiante para as pessoas aonde você conseguiu o multímetro, aonde você conseguiu tal coisa, aonde está se fazendo o exame, como o plano de saúde para você funcionou, como... Ou seja, passei a distribuir aquelas informações e os clientes também passaram a se interessar. Né? Me lembro, aconteceu, ainda acontece, mas no início foi um pouco mais, yoga no YouTube, né? Meditação, ou seja, nós todos, isso eu curti muito isso, porque eu achava que isso também já era uma resposta a essa pergunta principal de vocês, inicial de vocês, aonde tudo isso pode chegar? Eu não sei exatamente aonde pode chegar, mas aonde eu acho que seria bom que chegasse seria isso. Vamos todos compartilhar as informações. No curso de formação que eu participo, eu sou diretor de ensino de uma instituição junguiana. No curso de formação que nós começamos online, começou a acontecer uma coisa também que não estava no script antes. O compartilhamento de PDFs, o compartilhamento das bibliografias começaram a ser, mesmo porque a quarentena exigia, porque não dava para sair para comprar livro, isso ou aquilo. E as pessoas faziam disso. Foi muito interessante aqui no Rio de Janeiro, foi logo no início, nas primeiras aulas, o que as pessoas falavam nas aulas, quem se referia a esse texto. Em seguida, pelo WhatsApp daquele grupo, mandava-se aquele texto em PDF, para aquele texto que eu me referi, muito obrigado, texto. Ou seja, a pandemia, a quarentena como resposta à pandemia e esse processo de não estar suscitou, eu diria que um desejo de compartilhamento, um desejo de fraternização muito grande. Né? Sim, a solidariedade, né? Total. Quer dizer, ao contrário de tudo que vinha, quer dizer, porque a pandemia, do ponto de vista biológico, vinha no terreno da destruição, não é? O ambiente social vinha no terreno da destruição, não é? E o que gera até espontaneamente é o oposto, é a construção, é o estar junto, é o ficar atento ao outro, não reter muito nada. Eu me lembro que no início eu me preocupei muito com, caramba, será que as pessoas vão começar a consumir demais coisas que daqui a pouco vai faltar para outros? Aconteceu um pouquinho isso, eu fiquei muito preocupado com isso. E eu senti que apareceu um clima exatamente o contrário disso. Não vamos reter, né? Vamos compartilhar. Eu realmente tenho aqui em casa isso nos grupos. Isso me chamou muita atenção e eu incentivei muito isso no meu trabalho clínico individual, nas minhas aulas, nos grupos em que eu estava, e eu incentivei, participei e recebi, né? Não foi eu que inventei isso, né? O mundo estava inventando. A minha biblioteca mesmo, pessoal, cresceu muito. É verdade. E continua crescendo. E continua. Eu mesmo, eu apelei para você, eu fui lá atrás de você, eu lembro bem disso. Silvio, você tem isso aí arquivado de alguma maneira, porque os meus livros estão em quarentena lá no meu consultório, né? Muito bom, e você plenamente me passou que tinha. Humberto, o que você acha? Como é que vai ser, ou está sendo, ou poderia ser, né, a utilização dos recursos expressivos no atendimento online? Né? Uhum. Tenho visto também, surpreendentemente, eles acontecerem, né?
no lugar do supervisor, me aparece os terapeutas utilizando, experimentando, né? Faço parte, inclusive, de uma rede de apoio que atende as pessoas em plantão, até mesmo em plantão 1, 2 ou 3 vezes, até nesses ambientes já vi se utilizar recursos expressivos com delicadeza, com graça, com delicadeza e útil, né? E gerando realmente algo que se espera ou que se deseja que possa surgir favoravelmente para a vida das pessoas. Então, a princípio, não, vejo da mesma maneira, como uma grande experiência. Caramba, como que não é? Gerar espaços vivenciados, né? Num ambiente que é online, num ambiente que é dessa ótica que nós estamos. Vejo aparecer, inclusive, outros recursos. Para mim, por exemplo, tem aparecido. As pessoas estão no computador onde está tudo arquivado, onde todas as fotografias estão arquivadas dos últimos anos. Parece fotografias, recursos expressivos de si, da vida, né? Os desenhos, de alguma maneira, têm sido muito interessantes também, porque ultimamente os desenhos das pessoas que elas desenhavam em casa, eles vinham para mim pelo celular. Abríamos o celular e víamos ali no celular, né? Agora podemos ver na tela inteira o desenho das pessoas, porque eu compartilho a possibilidade de ver, podemos ver ali na tela. Então, tem acontecido instrumentos musicais também, as pessoas que têm instrumentos em casa. Esses dias já teve uma sessão com música, com instrumento, né? Até mesmo pesquisar. Até mesmo isso é muito curioso. Vamos pesquisar aqui isso que, de alguma maneira, nós estamos falando, com todo o sistema de pesquisa que nós temos, coisa que deixaríamos para depois. Então, tem até algumas interferências curiosas, criativas e tal. Mas aí eu volto àquela questão, o que não tem, e para o caso da vivência, da coisa expressiva é fundamental, não tem o corpo, né? Não tem o corpo. E isso é de uma delicadeza enorme, tanto para o ambiente expressivo, como para a vida como um todo. A vida, de alguma maneira, nos exigiu abrir mão da presencialidade, né? E eu vivi recentemente algo que talvez tenha sido das coisas que mais tenham me comovido ultimamente, e na vida também, porque eu acompanhei a morte de um colega, de um querido colega. Acompanhei de muito perto, porque fiquei em contato com a família dele desde o primeiro momento. Tudo de uma delicadeza enorme e o sentimento mais intenso expressado pela esposa dele. Eu não posso mais abraçar o meu companheiro. O corpo! Né? Isso foi de uma comoção para mim, né? Eu só imaginava o tempo inteiro, eu pensava nesse tempo, caramba, né? Os velórios, nos hospitais não se deixava, as pessoas não podem ser visitadas, não podiam ser visitadas, né? E a esposa desse colega dizia, caramba, eu não vou poder mais ver o corpo com o qual eu vivi muito tempo. E esse corpo não era meramente corpo. Esse corpo era a presencialidade, era a presença, né? Essa qualidade da vida que só se dá na presença, realmente. Então, por mais que eu né, digo de novo aquilo que eu tinha falado, por mais que eu seja um incentivador e esteja buscando compensações para a vida continuar, para tudo poder continuar dentro do possível, a presencialidade é uma grande falta. O corpo, o abraço, o morto, o meu morto, Antígona, né? Eu quero o direito ao meu morto,
né? Ao meu corpo, ao corpo dos meus. Eu acho que isso está sendo faltoso demais. Sim, sim. Essa questão é uma das questões que a gente elaborou aqui, né? Como é que nós estamos lidando, como é que podemos lidar com a elaboração dos mortos visíveis e invisíveis, né? É verdade. Aqueles que estão sendo enterrados sem suas famílias. Humberto, uma das perguntas aqui é: a realidade social, como você apontou, já vinha sofrendo mudanças drásticas e que agora parece que essas mudanças se intensificaram, né? Os ganhos reduzidos, desemprego crescente, aumento de ansiedade e angústia, esse confinamento que se prolonga, as dificuldades nos relacionamentos entre casais, pais e filhos, etc. Como é que a gente pode lidar com os nossos complexos culturais nesta realidade em ebulição? Eu, de alguma maneira, volto lá à nossa primeira questão, né? Tudo, né? Todas as crises, né? Isso eu tenho trabalhado muito com meus clientes, comigo, meus amigos. Todos os eventos da vida atravessam, então, agora a quarentena. E se relacionam intensamente com o que está acontecendo, aí fora, né? Por exemplo, nós vimos aqui aqui em alguns outros países o descuido para com os protocolos da quarentena, tendo a possibilidade de estar gerando mais casos de contaminação e mais mortes, né? Nós estamos chamados a nos desidentificarmos um pouco, né, um tanto, com aquilo que são os nossos problemas, as nossas questões, e nos colocarmos diante desse momento onde todos estamos vivos, somos todos irmãos na vivência de uma pandemia e na vivência de um descuido para com os protocolos, para com os andamentos da quarentena e dos rigores dos cuidados. Então, nós estamos todos sendo chamados para isso, né? Para continuarmos abraçando as nossas causas próprias, continuarmos cuidando delas dentro do que é possível e nos irmanarmos, porque estamos todos vivendo semelhanças, né? Uma das coisas muito comuns para nós, classe média, né? São as pessoas que trabalham para a gente, né? Os empregados domésticos, as secretárias, né? Nós estamos precisando cuidar deles. Nós estamos precisando deixar eles em casa, manter o pagamento a eles, né? Deixar eles em casa para eles não pegarem os coletivos, né? Nós estamos precisando muitas vezes ser contra até o praxe público equivocado, né? A minha secretária esses dias me disse: mas, doutor Humberto, já liberaram para isso, mas eu não liberei. Eu preciso que você continue se cuidando, né? Então, estamos todos precisando de nos cuidar nisso, né? Continuar no cuidado pessoal, no outro momento nos desidentificarmos do cuidado tão pessoal, porque o cuidado é coletivo nesse momento. Não sei se te respondo, Silvio. Sim. Eu também tenho tomado a mesma atitude com a faxineira aqui de casa. Para encerrar,
O que você pensa e sente como analista, como indivíduo, em relação às mudanças de ritmo decorrentes do deslocamento a que as nossas vidas foram submetidas de forma tão abrupta, sem nenhum tipo de consulta antecipada, né? E se você tem alguma questão que a gente não abordou aqui, gostaria de encerrar com a sua palavra. Olha, a minha impressão sobre isso mais central é de que não sabemos, né? Eu acho que a gente está diante de um não saber delicadíssimo, importantíssimo. É o diante da incerteza, é o diante da imprevisibilidade, né? Eu tenho retomado muitas vezes com meus clientes, né, o quanto é importante ficar fazendo pequenas previsões nesse momento, mesmo que daqui a pouco a gente tenha que reprever, porque nós estamos diante da imprevisibilidade de diversas maneiras. Não sabemos ainda que doença é essa, que vírus. Estamos descobrindo algumas coisas, felizmente. Tem a vacina aí por ser descoberta e não sabemos exatamente o quanto que a vacina vai dar conta de tudo isso. Temos os remédios para serem descobertos, os remédios que realmente, não as cloroquinas da vida, os remédios que realmente dão conta de segurar o adoecimento, né? Daquele ponto de vista social, que para mim não tem como me separar dele, de como vamos dar conta desses eventos que desqualificam o humano, também não sabemos aonde vamos chegar com tudo isso, né? Estamos diante de uma incerteza. O evento quarentênico, de alguma maneira, parece ter nos roubado um pouco da possibilidade de nos manifestarmos, mesmo porque não vamos para a rua nos manifestar exatamente, embora nos Estados Unidos a comoção foi tão grande com aquele assassinato ao vivo, né, de um negro, que as pessoas foram para a rua, apesar de estarem diante de uma quarentena, né? Mas, de qualquer maneira, estamos aqui nas incertezas, esboçando o futuro, né? Trabalhando com a perspectiva da sobrevivência, com a perspectiva da saúde mental no meio disso tudo, como ficamos, né, diante do isolamento social, como tratamos aquelas questões que dependem tanto de estarmos num dia a dia e que não pode estar num dia a dia, né? Então, estamos diante de uma incerteza. Um desafio, um enorme desafio, né? Um risco, né? Ficar diante da incerteza nos coloca em algum nível em risco, claro, evidentemente, mas nos convida muito fortemente a esboçar a possibilidade do melhor futuro possível, né? Eu acho que é isso que a gente está tendo que formar. Qual é o melhor futuro possível? Para lá, para cá, dessa e da outra maneira. Por fim, o que eu acho que nós estamos desafiados diante disso tudo é no exercício da esperança. Precisamos criá-la, se não temos. Precisamos ampliá-la, se já temos alguma. Precisamos renová-la, porque não é uma esperancinha qualquer, não é aquela esperancinha boba do tipo, vai dar tudo certo, né? É algo muito mais delicado, né? É algo muito mais nietzschiano, né? Nietzsche que dizia essa esperança do céu do cristão é uma bobagem, né? Essa esperança vã, né? Do céu que me abrigará, mesmo que eu não faça nada por isso, né? O Nietzsche também fala piedade cristã. Que bobagem, piedade cristã. Piedade do quê? Piedade
piedade sem envolvimento, piedade, que piedade é essa, né? Então, eu acho que o grande desafio do momento é o desafio do exercício da esperança como causa, né? Como busca, né? A esperança como busca. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Humberto. Eu sei que você tem os seus compromissos, mas a gente do projeto EFESTO, a Forja do Invisível, a gente tem muito a te agradecer. Foi um encontro maravilhoso. Muito obrigado a vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bom poder estar aqui sendo muito, muito sincero, muito direto nas minhas impressões, né? E poder ser acolhido nisso tudo e poder criar esse ambiente de conversa. Que legal. Um forte abraço para você. Outro.